Olá, está começando mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou sentada na redação da TV UFG e visto uma roupa vermelha. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Olá, professor Diego, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Lembrando a você os canais em que você pode assistir o Conexões. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também pelo site da TV UFG ou pelo aplicativo. Tá vendo aí embaixo? Tem as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Só procurar por TV UFG que você nos encontra. E no YouTube você também assiste o programa simultaneamente à televisão. Bom, nós vamos falar sobre vários assuntos importantes hoje no cenário nacional, e o primeiro deles é sobre a situação dos povos que vivem, né, na reserva de Yanomami. A cloroquina se esgotou nos distritos sanitários indígenas no final do ano passado, segundo o Ministério da Saúde. Esse medicamento é prescrito para tratar a malária, uma das principais causas de morte entre os Yanomami. Como a gente já falou aqui no programa, estão passando por um momento de grave crise sanitária, humanitária. Bom, essa falta da cloroquina, foi gerado pelo uso associado ao combate à Covid-19 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquela época, estudos científicos já indicavam que o remédio não era eficaz no tratamento do coronavírus. Mesmo assim, em julho de 2020, o Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, anunciou a distribuição de mais de 100 mil comprimidos de cloroquina para comunidades indígenas no tratamento da Covid-19 e não da malária. 2 anos depois, em julho do ano passado, a pasta publicou uma nota técnica em que admitia que não tinha mais estoque do remédio para tratar a malária e enviar aos distritos sanitários indígenas. Naquela ocasião, a pasta indicou o tratamento alternativo enquanto o abastecimento não fosse regularizado. Bom, e agora um caso que está sendo divulgado, né? E depois que essa notícia foi veiculada pelo Intercept e pelo portal Catarinas, e foi confirmado também pelo jornal o Globo que uma defensora pública que foi nomeada para representar os interesses de um feto, de uma criança de 12 anos de idade, que estava grávida, vítima de um estupro. E essa criança estava grávida pela segunda vez. Depois que foi confirmada e divulgada essa nomeação de uma defensora pública, nesse caso, para representar os interesses do feto, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, pediu para que a ministra Rosa Weber, atual presidente do Conselho Nacional de Justiça, que criasse uma diretriz expedida pelo Conselho para que fosse impedido esse tipo de defesa, né, em processos realizados aqui no Brasil. A legislação brasileira não prevê a chamada personalidade jurídica de um feto. Portanto, essa representação, segundo o pedido de Sâmia Bonfim, seria ilegal. E a nomeação também de um defensor nesse caso. Bom, essa situação só pode mudar, né, essa possível existência, né, de uma pessoa jurídica representando o feto, caso fosse aprovado o Estatuto do Nasciturno, um projeto que ainda está tramitando na Câmara Federal. Agora a gente muda um pouco de assunto e vai falar sobre uma lei sancionada agora em janeiro, que tipifica o crime de racismo como, que tipifica a injúria racial como crime de racismo, com uma pena aumentada de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão. O racismo é entendido contra um crime contra a coletividade. Já a injúria seria um crime direcionado a um indivíduo. Mas para falar mais sobre isso, tanto sobre a diferença entre injúria racial e racismo, quanto o que traz essa nova lei sancionada, a gente conversa agora com nossos 2 entrevistados do programa de hoje. E eles são a Bartira Miranda, que é presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Goiás. Olá, Bartira, muito obrigada pela sua presença. Peço que você se apresente para o nosso público.
Olá, Camila, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Eu estou aqui sentada na varanda do meu apartamento. Eu sou uma mulher morena, estou de óculos, blusa preta. Muito obrigada, Bartira. Também vamos conversar com Salomão Neto, que é coordenador do Grupo de Trabalho pela Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Salomão, muito obrigada também pela sua presença. Já peço que você faça a sua descrição para o nosso público cego de baixa visão. O seu áudio está desligado, Salomão. Olá, Camila. Olá a todos que nos assistem, a todas as pessoas que estão junto com a gente no Conexões. Meu nome é Salomão, sou um homem negro, da pele parda, tenho dreads verdes, claros, bem diferentes. Estou aqui vestido com a camiseta preta e um blazer preto, na sala da minha casa também. Tá certo. Bom, primeiro eu queria que a gente falasse sobre essas duas definições, né? Injúria racial e racismo. Vou começar com a Bartira, depois passo a palavra para o Salomão. Bartira, explica para a gente as diferenças legais entre, né, essas duas terminologias, né, esses dois tipos de crimes, e também, inicialmente, explicar como é que era constituído, né, essa legislação a respeito de injúria racial e de racismo, antes dessa lei que foi sancionada em janeiro, para que a gente possa explicar como esses crimes têm sido tratados até o momento. Camila, esses crimes têm sido tratados até então com muita invisibilidade. Há uma certa naturalidade nas atitudes racistas que faz com que a sociedade tenha esse aceite, né, ou tolerância com relação a essas condutas. E o sistema de justiça criminal, ele vem muito lentamente atuando para coibir esses crimes, porque desde a Constituição de 1988, nas Constituições de 88, a Constituição de 88, ela colocou o racismo como crime prescritível, né? E deu um comando claro para a criminalização desse tipo de conduta. E aí, em 89, foi elaborada a Lei 7.716, que é a lei do crime racial, mas era uma lei que não tinha muita eficácia, não tinha muita eficiência. Assim, pouquíssimas situações de racismo chegou ao sistema de justiça criminal. E agora, em 2023, né, em 11 de janeiro de 2023, foi sancionada a Lei 14.532, que ela alterou o Código Penal e prevê penas para o racismo religioso, recreativo e também o praticado por funcionário público. Então, antes, havia um dispositivo no Código Penal que prevê o crime de injúria racial e a pena para esse crime era de 1 a 6 meses ou multa, né? E agora, com essa alteração legislativa que unificou os crimes na Lei 7.716, o crime de racismo ele é punido atualmente com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, a lei ainda deu um comando claro ao juiz, no sentido de que ele deve interpretar como discriminatória toda atitude ou tratamento à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, né, de uma pessoa em razão da sua cor, da cor da sua pele, que muitas vezes são condutas que antes eram consideradas uma brincadeira. Não, agora não, é um comando claro, direcionado para que sim, haja uma interpretação condizente com o mandamento constitucional, que é de coibir todo tipo de discriminação e de racismo. A professora Bartira falou sobre muita coisa, né? A gente vai esmiuçar cada uma dessas coisas aos poucos. Vou pedir para o Salomão, então. Salomão, só explica para a gente. Eu até disse isso na cabeça, mas claro, de uma forma muito simples, né? Que inicialmente o crime de injúria racial seria direcionado ao indivíduo e o crime de racismo à coletividade. Como que era entendida essa diferença, né? E o que é que muda com essa nova lei?
Camila, muito bem pontuado da sua parte. A professora Bartira fez essa perspectiva histórica que não tem como a gente interpretar a nova legislação sem a gente esmiuçar esse caminho aí que foi traçado, principalmente aí aqui eu quero trazer em relação ao movimento negro como um agente político, um agente de modificação, inclusive de legislações já previstas no ordenamento. O combate à prática de condutas racistas, né, no nosso ordenamento jurídico, ela remonta já desde a época do pós-abolição ali, né, no início do século XX, no meio do século XX, em 51, a gente já teve uma legislação, a primeira que tratou sobre essas condutas, mas que tratava esse tipo de conduta racista como mera contravenção penal, né? Ou seja, era uma infração de menor potencial e para ela era prevista penas de prisões simples e multa, e um ou outro caso, a perda do cargo, né? Quando praticado por quem estivesse na função pública. Isso evoluiu por muita força do movimento negro, chegou até a Constituição Federal, como a professora Bartira falou, a prever o crime de racismo como um crime imprescritível e inafiançável, né? Então, a gente já teve na nossa legislação aí o que a gente chama de endurecimento penal em relação às pessoas que praticassem esse tipo de conduta. Em 97, a gente teve uma tentativa de ampliação, porque, como a professora Bartira trouxe, esses crimes, eles ficavam ali no limbo da impunidade, eles não conseguiam chegar até o Poder Judiciário, essas pessoas, as vítimas, não recebiam a resposta do Estado com a condenação criminal em quem praticou esses atos racistas. Então, em 97, houve uma tentativa de incluir na legislação essa tipificação da injúria penal, né, essa primeira tipificação, e ao invés dela ser colocada dentro da lei CAO, que é a que trata dos crimes de racismo, ela foi inserida dentro do Código Penal. Era o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal antigo, né? Que previa uma pena pequena ainda, de 1 a 3 anos, como a professora Bartira comentou, mas que o objetivo era ampliar para atingir essas ofensas dirigidas principalmente em âmbito pessoal, Camila, que você falou, né? A injúria direcionada a uma pessoa específica, os xingamentos, aquilo que muitas vezes é tido como um desvio moral, uma patologia no sentido de ofensa à dignidade pessoal, daquele indivíduo que era vítima. Só que, ao contrário, o que a gente viu é que essa tipificação dentro do Código Penal, ela tornou essa impunidade que já era vista de forma mais facilitada por meio dos agentes do sistema de justiça. A interpretação que se dava para a lei, muitas vezes, era o crime, às vezes, era até tipificado como racismo, mas durante o processo ele era desclassificado por injúria racial, que não era considerada imprescritível e caía na prescrição, essa pessoa não era punida pelo ato criminoso praticado. Então, o que essa lei... Pode falar, Camila. Só para a gente explicar, por exemplo, para o nosso público, que muitas vezes não compreende especificamente o que significa isso, né? Uma injúria ao indivíduo, uma injúria à coletividade. Por exemplo, um caso que a gente sabe que é recorrente ainda, infelizmente, vou citar um caso aqui de Goiânia, uma senhora que teve um problema com com pessoa de quem ela locava o imóvel, que pediu para ela sair, depois eles discutiram e ele fez xingamentos, né? Racistas em relação a ela num aplicativo de mensagens. A partir da legislação anterior, isso poderia ser tipificado como uma ofensa exclusiva a ela como indivíduo. Não seria injúria racial e não racismo. E assim, teria uma pena menor, seria prescritível. Dá para fazer essa interpretação para o nosso público entender? Perfeito, Camila, muito bem exemplificado, é essa mesma visão aí na prática, né, no concreto de como se daria essa injúria antigamente. E como que era tratado o racismo? Era todo esse ato dirigido a uma coletividade, no sentido de proibir o usufruto de direitos, por exemplo, a proibição da população negra de frequentar determinado local, de participar de determinado concurso público, né, abrangia ali toda a coletividade da população negra, por exemplo. Então, o que essa lei nova ela veio fazer? Ela veio corrigir essa distorção já muito cobrada pelas pessoas negras vítimas, né, pelo movimento negro, no sentido de que isso não passa de uma mera espécie, uma mera forma de concretização do que são as condutas racistas. Então, essa era a cobrança social, no sentido de que
injúria, esse ato voltado para uma determinada pessoa, ela não atinge só aquela pessoa, ela está atingindo também toda a coletividade, embora quem seja a vítima direta daquele ato seja o indivíduo. Então, esse foi o objetivo maior dessa lei, Camila, foi trazer a injúria como uma espécie do crime de racismo, né? Foi essa reivindicação da população que foi concretizada na legislação agora, no ano de 2023. Bartira, e você tinha citado também que foram incluídos dentro do crime de racismo ações também contra religiões, contra outras questões mais abrangentes que não só em relação à raça, à etnia. Explica para a gente um pouco melhor. A lei essa nova lei de janeiro de 2023, ela, além de tratar da questão racial, ela trata também de outras formas de discriminação, como, por exemplo, o preconceito religioso, né? A discriminação em razão da religião ou das práticas religiosas de determinadas pessoas. Então, esta conduta, ela também está incluída na nova lei, que é uma lei, então, contra o preconceito, contra a discriminação, que a gente deve entender essa luta, a luta antirracista que o Salomão falou, que é uma luta muito importante, né, no nosso país e fundamental para a nossa democracia, como também toda forma de discriminação, de preconceito e de racismo deve ser combatido para que se construa uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais livre, uma sociedade mais justa. Bom, bacana. Acho que eu vou chamar o nosso intervalo, que a gente volta e pode discutir melhor os nossos demais assuntos. A gente continua falando sobre essa alteração em relação ao crime de racismo e de injúria racial, falando também, claro, sobre racismo estrutural no Brasil e as formas de combatê-lo. Então, você que é interessado nesse assunto, quer entender um pouco mais, continue acompanhando Conexões, que eu vou falar ainda com o Salomão Neto e com a Bartira Miranda sobre esse assunto. Eu espero que você sempre nos ajude a construir o nosso programa, mandando as suas sugestões de pauta, suas críticas, seus elogios. Você faz isso nas nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo. Procura por TV UFG, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Se tiver TikTok também, procura por canal TV UFG, que nós estamos lá. Além disso, você pode fazer uma interação por meio do WhatsApp. Nosso número também vai aparecer aqui na tela para você, mas eu vou falar para que você possa anotar se quiser, ou tirar uma foto. É o 62991811406. 62991811406. Espero daqui a pouquinho para a gente continuar essa conversa. Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais para que você possa tirar a foto que ele está aparecendo agora aqui na tela do nosso telefone, viu? Então, manda sua interação para a gente, nos sugira temas que você gostaria de ver discutidos aqui no Conexões, fale sobre eventos que você gostaria de divulgar, ou outros tipos de informações, que a gente está esperando o seu contato. Agora sim, a gente vai para o rápido intervalo. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que debate injúria racial e racismo. E para fazer a interpretação para Libras, nesse bloco, eu conto com a presença do Diogo Marques, é integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Muito obrigada pela presença, Diogo. Bom, estamos conversando sobre o assunto de hoje com nossos dois convidados, que são a Bartira Miranda, presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Goiás, e o Salomão Neto, coordenador do Grupo de Trabalho pela Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Bom, Salomão, queria que você falasse um pouco para a gente em relação a como essa alteração da legislação, né, o aumento da punição, considerar ataques pessoais, individuais, né, que venham relacionados à raça, a credo, né, a orientação sexual como racismo, podem ser importantes para combater essas práticas, até no sentido mesmo de punição, de educação também para as próximas gerações, né? Como que a legislação ela é importante para que a gente possa evoluir e combater esse tipo de crime. Camila, você
tocou num ponto, né, que é uma das funções, né, do direito penal, que se diz como um dos objetivos do direito penal, que é prevenir determinadas condutas através da punição, né? Como a gente teve aí um aumento das penas, o que se espera é que essas condutas sejam evitadas, mas isso é insuficiente, ao meu ver. Não é uma mera legislação que vai fazer com que tudo que está construído e arraigado, que está dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade estruturalmente racista, seja eliminado. Então, o caminho é como você falou, para a par da legislação que vai dar uma resposta penal para esses crimes praticados, a gente tem que caminhar também no sentido da educação em direitos, né? Trabalhar dentro da sociedade a educação de que esse tipo de conduta é uma conduta criminosa, e aí nesse ponto muito importante, algo que Bastida tocou bem no início, fazendo ali um panorama geral da legislação. A questão da gente parar de tratar essas atitudes criminosas como uma espécie de brincadeira, né? Essa legislação ela evoluiu bastante nesse sentido, e já se utilizando ali da doutrina de direito antidiscriminatório, principalmente do professor Adilson Moreira, e a gente tem que citá-lo, porque para quem quiser aprofundar o assunto, ele tem um livro muito importante, se chama Racismo Recreativo, Camila. E nele ele aponta o que é esse tipo, essa forma que o racismo se manifesta, é uma forma muito bem articulada no sentido de impedir que atos racistas sejam penalizados ao dizer que é uma mera piada, é uma mera brincadeira. E a gente sabe que se causa constrangimento, se causa dor, se agride, não é piada, né? E essa legislação veio para reafirmar isso, colocando ali o racismo recreativo, inclusive como uma causa de aumento de pena dessas condutas racistas, se ela for praticada com o intuito de descontração, diversão e recreação. Então, a gente espera que esse tipo de legislação ela evite, mas a gente também entende que ela é insuficiente se ela não for acompanhada dessas outras políticas, principalmente de educação e direitos da nossa sociedade. Salomão, só para a gente também entender, gosto de exemplos, porque eu acho que às vezes as pessoas conseguem apreender melhor, né, com os exemplos. Esse racismo recreativo, a gente pode, por exemplo, citar programas humorísticos, aqueles dos anos 80, que, por exemplo, a gente via que fazia várias, entre muitas aspas aí, viu, gente, piadas, né? Falando sobre cor da pele, falando sobre etnia, falando sobre raça, colocando apelidos depreciativos por causa de características físicas. Isso poderia ser entendido como racismo recreativo. Isso, exatamente. Na verdade, é uma utilização, né, do meio do humor, é uma utilização ardil do humor para estancar, fazer com que determinados estereótipos em uma sociedade racista eles sejam perpetuados. Então, a partir do momento que eu utilizo o humor para, por exemplo, em programas televisivos, né, fazer com que a população negra seja vista e entendida como uma população embriagada, que não tem condições de ser alcançar determinados tipos de profissão pelo simples fato de ter características da população negra, eu estou reafirmando isso em forma de humor e garantindo risadas para determinado grupo em detrimento de agressões contínuas da população negra ao visualizar aquele tipo de programa. Então, sim, essas situações que você elencou são exemplos do racismo recreativo. Outro exemplo que a gente pode citar, por exemplo, é utilizar da nossa história, de todo o processo de escravidão que a gente viveu no nosso país, como forma de brincadeira em ambientes de trabalho. O Adilson Moreira traz, por exemplo, existia dentro de um ambiente de trabalho um setor que a população negra conseguiu alcançar emprego, e os outros grupos que ali estavam, a partir do momento que eles reivindicaram uma posição de poder dentro da empresa, começaram a chamar aquele lugar, olha ali os da senzala estão querendo chegar ao poder, e causando esse constrangimento, essa agressão à população negra que estava naquele ambiente de trabalho. Então, essas brincadeiras, entre mil aspas, é o que essa lei quer evitar, né? Quer incluí-la como uma possibilidade, inclusive, de aumento de pena, se for praticado ali em conjunto com o crime de racismo. Bartira, falando sobre um outro conceito que é muito trabalhado em relação ao racismo, é quando a gente fala de racismo estrutural. Acho que muitas pessoas não conseguem entender, né, de que forma o racismo ele é estruturante da nossa sociedade. Queria que você falasse um pouco disso, né, de como isso é estruturante da nossa sociedade e pode ainda, né, de várias formas,
influenciar a nossa vida cotidiana e fazer com que pessoas sejam, muitas vezes, vítimas, né, de preconceito, sejam colocadas nesses lugares que o Salomão falou, né, de invisibilidade, de violência. Queria que você tentasse explicar para a gente esse conceito que eu sei que daria uma tese de doutorado, mas para o nosso público, pelo menos, ter uma ideia, né? O que é isso? O que é racismo estrutural? É um assunto muito importante ser discutido no momento no Brasil, né? Um assunto importantíssimo. Veja bem, a nossa origem, enquanto sociedade, é uma origem escravocrata, né? Então, assim, durante muitos séculos, as pessoas foram escravizadas. E, de uma hora para outra, veio a princesa Isabel com a sua varinha de condão e falou assim, está extinta a escravidão no Brasil, não é? Então, assim, a gente tem essa cultura de querer resolver as coisas assim, tudo por uma lei, que, na verdade, é a resposta mais rápida e mais barata. Você faz uma lei, publica, pronto, acabou a escravidão e com ele todos os seus problemas. Não, não acabou os problemas, os negros foram excluídos da construção da República, a nação brasileira, desde a sua origem, lá na proclamação da República, em 1889, naquele momento houve muitas ações estatais mesmo para excluir os negros da nova ordem, né? dessa nação de república. Então, com a República, a população ela não teve uma igualdade em termos de reconhecimento de cidadania. E isso vem se perpetuando, e a gente chega no século XXI ainda necessitando muito de políticas públicas que equiparem em direitos, né, em oferta de condições às pessoas. Precisamos de igualdade de direitos e de oportunidades. Então, quando a gente fala racismo estrutural, é uma questão ainda que precisa ser muito discutido, muito tornada dado visibilidade, porque, veja bem, é um assunto até difícil do Poder Judiciário reconhecer o racismo. Veja, no Brasil, a polícia que mais está na rua é a polícia militar. Então, até hoje, nós temos uma polícia que ela está na rua buscando aquela criminalidade mais visível, que a pessoa, então, é presa ou abordada pela polícia em razão da cor da sua pele, em razão do local onde está, o que está fazendo. Então, é um tipo de atuação que se dirige contra pessoas, e não contra condutas ou fatos criminosos. Então, isso chega no poder judiciário e chega no sistema penal, que os negros ainda são a clientela preferencial do sistema penal. É porque os negros praticam mais crimes? Não. É porque os olhares estão voltados para a criminalização e punição dessas pessoas. Então, no Brasil, nós temos uma polícia violenta, uma polícia que mata muito, que prende muito, um sistema que ele funciona dentro de uma engrenagem que estruturalmente torna natural a punição dos negros como a clientela preferencial do sistema penal. Então, isso a gente vê em todos os âmbitos assim, do Poder Judiciário, né? Inclusive nas sentenças ou nos documentos dos processos judiciais, é comum você ver expressões do tipo assim, pessoa afeita ao crime. Certo? Então, o que é uma pessoa afeita ao crime? Certo? Então, são expressões que criminalizam as pessoas em razão daquilo que ela é, e não em razão propriamente do que ela fez. Né? Então, essa estruturante do Poder Judiciário precisa ser mudada. Pois não. Não, interrompi só para acrescentar uma coisa. Uhum. Me lembro de ter visto recentemente, não vou saber, infelizmente, a fonte, uma pesquisa que mostrava que, geralmente, as penas, por exemplo, para o crime de tráfico, que é um lugar onde se percebe muito bem essa questão do racismo estrutural, até na imprensa, né? A forma como se trata um homem negro de periferia que é preso traficando e um homem branco de classe média ou classe alta traficando, você vê que é totalmente diferente. Na justiça, essa pesquisa apontava também que acontecia isso, que pessoas negras muitas vezes eram penalizadas
muito mais, às vezes portando uma quantidade muito menor de droga do que pessoas brancas de classe média, classe alta. Acaba que esse racismo, ele infelizmente ele vai interferir até mesmo na forma como as pessoas são julgadas e condenadas por crimes muitas vezes iguais ou parecidos. Sim, muitas pesquisas empíricas do sistema de justiça criminal comprovam isso, né? Então, assim, pessoas encontradas, por exemplo, com substâncias entorpecentes. Pessoas negras são muito mais enquadradas no crime de tráfico, certo? Enquanto as brancas, o índice de enquadramento de uso, apenas uso, ela é muito maior. Então, há uma diferenciação ainda muito grande no sistema de justiça em relação às pessoas negras. E esse racismo, ele aparece no sistema de justiça criminal, não é assim, de maneira explícita, certo? Porque é justamente essa dificuldade de ver, né? Porque o sistema ele tem dificuldade de ver o racismo, é porque ele é estrutural. Não é assim que o juiz, na sentença, ele vai ter lá uma interpretação e usar uma linguagem claramente racista, certo? Mas dentro da estrutura, que desde que naturaliza as abordagens policiais de pessoas negras, a abertura de inquérito e de investigação, muitas vezes muito mais em razão da cor da pele, isso chega no Poder Judiciário com aquele linguajar aparentemente técnico, mas ali o conteúdo é um conteúdo que mostra uma atuação do sistema de uma forma desigual, de uma forma discriminatória. Tá certo. Salomão, queria falar sobre uma outra questão, acredito que você possa falar, por isso vou passar para você também. A gente tem visto um movimento crescente de rever o nosso vocabulário, de rever várias terminologias que são muitas vezes, entre aspas, tradicionais, que as pessoas usam sem perceber o sentido que elas têm, né, na sua origem. E há um movimento da gente rever isso, não usar certas expressões que podem ser consideradas racistas, expressões que vieram dessa violência e desse momento, né, da escravidão contra pessoas africanas trazidas de forma forçada ao Brasil, né, para o trabalho escravo. Queria que você falasse um pouco disso, da importância da gente rever até mesmo as coisas que a gente fala, né, porque isso também é uma forma de racismo estrutural, né, a gente coloca nas nossas expressões cotidianas o racismo velado, que muitas vezes a gente nem para pensar sobre ele, né? Uma expressão que eu vou citar aí, que há alguns anos percebi de onde ela vinha, que é a questão do criado mudo, né? Que é a mesa de cabeceira. E Camila, isso é um pouco também dessa reivindicação de voz, né? De quem que a gente precisa ouvir. O tema que você traz hoje, a baila, é a questão do racismo linguístico, né? Que ele está presente dentro da nossa sociedade por causa do que a gente já conversou aqui de ser o racismo estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Então, várias expressões elas são tomadas como se fossem naturais, né? Porque o racismo ele faz isso, ele faz você naturalizar determinadas condutas, né? Acreditando que aquilo ali não está afetando o grupo que é discriminado, né? Então, por exemplo, a questão do mulato, há pouco a Defensoria Pública fez uma atuação nesse sentido, porque ainda em censos da Prefeitura Municipal de Goiânia estava sendo utilizada a palavra como autodeclaração, sendo que a gente tem toda a orientação do IBGE de quais são as categorias de autodeclaração, e a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que está em vigor desde 2010, explicando quais são os grupos considerados pelo IBGE que compõem a população negra, que são os pretos e pardos do nosso país. Mas ainda assim, esse tipo de fala é muito naturalizado, o feito nas coxas, como se fosse algo mal feito, né? Se a gente for remontar as pesquisas históricas aí do que era construído, as telhas eram construídas nas pernas das pessoas escravizadas, e como as pernas são diferentes, porque nós somos diferentes, falavam que era mal feito, né? Esse serviço de preto, né? Amanhã é dia de branco, como se só branco trabalhasse no país. São várias expressões racistas que têm que ser, de fato, abolidas, e a gente tem que colocar isso em discussão todos os dias para desnaturalizar esses tipos de expressões. E, Camila, se me permite, Bartira tocou num ponto sobre a questão de interpretação, né? Do que é a interpretação da legislação.
Isso é muito importante. E essa legislação ela trouxe um dispositivo, logo no seu final, conduzindo ali uma norma interpretativa exatamente para a gente evitar determinado tipo de interpretação do direito que, na verdade, faz aumentar o racismo no nosso país. A gente sabe que existe a lei e a gente sabe quem aplica a lei, quem interpreta a lei, que são os juristas. E a legislação para evitar, por exemplo, situações como aquela, muitas vezes trazida, de racismo reverso, trouxe como um dos pontos uma norma interpretativa que, assim, ela é perfeita. E por que eu falo isso? Porque aqui em Goiás isso acontece também, gente. A gente pensa que está imune a determinados tipos de conduta, mas em 2020, um aluno foi denunciado por racismo reverso na Justiça Federal. E o juiz, em 2020, ou seja, antes dessa legislação, explicou de forma, o juiz é João Moreira Azambuja, da 11ª Vara Federal, explicou na sentença que racismo reverso não existe, ele é um evidente equívoco interpretativo. E o que a legislação agora fez? Reafirmar o que esse juiz decidiu lá em 2020, de que, para interpretar a legislação dos crimes raciais, o juiz deve considerar como discriminatórias as atitudes e tratamentos dados a grupos minoritários, grupos socialmente minoritários, né? Então, essa é uma forma da gente evitar interpretações equivocadas e a perpetuação do racismo no sistema de justiça, como bem Bartira já comentou aí, em relação à questão até do tratamento penal das pessoas. Salomão, eu sempre gostando aqui de falar da terminologia, né? Você fala de racismo reverso. Explica para o nosso público o que esse conceito, né, errôneo traz aí as discussões, né? E por que há, né, houve, na verdade, a criação dessa terminologia como se fosse possível a população negra ou indivíduos negros praticarem racismo contra pessoas brancas ou a população branca. E por que isso não existe? Explica para a gente. Perfeito. Primeiro é voltar, tudo se explica na história, né? A gente está falando aqui desde o início, é voltar ao percurso histórico e saber que nenhuma população negra vilipendiou, escravizou, retirou pessoas de seus locais, religiões fossem praticadas por essas pessoas em relação a pessoas brancas. O que a gente viu historicamente é que os grupos que foram relegados a isso, primeiro, aqui especificamente no nosso país, os povos originários, né, os povos indígenas, e logo posteriormente as pessoas que foram escravizadas no continente africano e trazidas à força no que a gente chama de diáspora do povo negro dentro das Américas, né? Então, essa população, o grupo que passou por esse tipo de categorização e inferiorização foi a população negra. E quando a gente fala de racismo, a gente fala de poder. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de um conjunto de poder político, histórico, econômico, que essa população não vivenciou até os dias atuais. E nem tampouco vivencia, né? Porque hoje, por exemplo, que Bartira falou sobre a questão da letalidade policial, quem sofre com genocídio não é a população branca, é a população negra do nosso país. Então, essa perspectiva de que o dominado não pode impor ao dominante, ela tem que ser trazida para dentro do sistema de justiça. Essa é a interpretação possível e por isso que a gente fala que não há racismo reverso, porque essa população não escravizou a população branca no continente, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com determinados tipos de interpretação, que muitas vezes elas são... a gente está falando de poder, como eu falei. Então, a partir do momento que a gente avança em determinada pauta, com certeza o outro grupo vai demonstrar estratégias, né, para frear esse tipo de avanço. E se a gente quer seguir a nossa Constituição, que é tida como Constituição cidadã, né, e que prevê essa não discriminação, não aprofundamento da discriminação, a gente também tem que ter esse tipo de interpretação da legislação. Tá certo. Para finalizar, nosso tempo já está quase terminando, Bartira, quem se sentir vítima de um crime de racismo? Uma pessoa que recebe um xingamento, ou que é vítima de uma violência, né? De qualquer maneira, em qualquer espaço, na vida cotidiana, no trabalho, como faz para denunciar? Quais os caminhos essa pessoa deve percorrer para que quem cometeu o crime seja punido? Deve procurar a polícia, uma delegacia de polícia, pode procurar a Defensoria Pública, procura ali o Salomão,
A Defensoria Pública também, né, é possível que se procure a Defensoria Pública, dependendo da situação. Primeiro, o lugar imediato seria uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Pode ser que do fato em si decorra a necessidade de outras providências, e então a pessoa pode procurar também a Defensoria Pública ou mesmo um advogado particular para poder atuar representando os interesses da pessoa perante o Poder Judiciário. E aí, lembrando, Camila, um ponto que o Salomão falou é do racismo recreativo, né? Então, assim, após essa nova lei, não vai ser mais possível a pessoa, nem sua defesa, chegar na frente do juiz e dizer assim, mas eu estava brincando, nossa, eu chamo ela de macaca desde sempre, tipo assim, é brincadeira, sabe? Então, esse tipo de defesa, ele não vai ser mais possível. E essa alteração da lei, que assim, o direito penal puxando a sociedade, né? Também é muito importante essa alteração legislativa, né? Lógico que não é apenas ela, mas ela é de suma importância aqui, a lei penal deixar claro que o racismo e o preconceito não é admitido no nosso país. Tá certo. Vou ter que encerrar, porque nosso tempo está finalizando. Então, se você se sentir vítima de um crime de racismo, se você for vítima de um crime de racismo, procure uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Se precisar de defensoria gratuita, procure a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que oferece esse tipo de defesa. E para saber mais informações também, tem o site da OAB, que tem uma comissão específica, tem o site da Defensoria Pública também. E procure sempre entender um pouco mais sobre racismo e injúria racial, que é importante. Obrigada, Salomão, pela sua presença. Obrigado, Camila. Foi muito bom estar com vocês hoje à tarde. Até a próxima. Até. Obrigada também, Bartira. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Bom, no próximo bloco, a gente termina Conexões com algumas dicas de eventos culturais para você. Estamos de volta com Conexões de hoje. Para começar, uma notícia muito preocupante em relação à vacinação contra a Covid-19 no público infantil. Dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que menos de 4% das crianças entre 6 meses e 2 anos de idade foram vacinadas contra a Covid-19 em todo o estado de Goiás. Para você ter uma ideia, de um público total de 242 mil crianças, pouco mais de 9 mil receberam a primeira dose do imunizante. Outras 233 mil não receberam nenhuma dose, que é muito preocupante, já que a gente ainda vive uma pandemia de Covid-19 e a vacina é a melhor forma, né? Uma das únicas formas que a gente tem para prevenir contra casos graves e também contra mortes causadas pelo novo coronavírus. Então, se você é pai, mãe ou responsável de uma criança entre 6 meses e 2 anos, procure um posto de vacinação para que ela possa tomar o imunizante que deixa ela aí mais protegida da Covid-19. Muitos postos de saúde abrem até aos sábados, então, para quem trabalha durante toda a semana, há opções para vacinar as crianças também nos finais de semana. E agora falando sobre arte, a Escola do Futuro em Artes Basileu França está com inscrições abertas para cursos técnicos. São 85 vagas distribuídas entre teatro, música, dança e artes visuais. Os cursos são oferecidos gratuitamente, de forma presencial. Eles possuem uma duração média de 2 anos. O aluno que finalizar o curso recebe um certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. Para fazer a sua inscrição, para saber mais sobre esse processo seletivo, é bom que o candidato interessado leia o edital cuidadosamente, porque para cada área tem uma data de inscrição diferente, a realização das provas também são em datas diferentes, as aulas começam cada um ao seu tempo, então acesse o site da Escola Basileu França, que é basileufranca.com.br, basileufranca.com.br, leia o edital, faça sua inscrição e boa sorte. E as mostras simultâneas da grande sala da Vila Cultural Cora Coralina foram prorrogadas até a próxima sexta-feira.
No local estão disponíveis exposições do projeto CLAC Retomada Cultural, com trabalhos de novos artistas goianos. Os expositores foram selecionados por um edital público do projeto CLAC, idealizado pela Secretaria de Retomada, em parceria com o Sesc Goiás. O objetivo desse edital é fomentar o cenário artístico goiano. Para visitar as exposições, basta ir à Vila Cultural Cora Coralina entre as 9 da manhã e as 5 horas da tarde. A entrada é totalmente gratuita e a vila fica atrás do Teatro Goiânia, no centro da capital. E com essas dicas eu finalizo o programa de hoje e me despeço de você, agradecendo a sua companhia e te convidando a acompanhar o nosso programa na semana que vem. Até lá!